para o dia da prova, né? A emissão. Mas eu tinha colocado a data. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tinha colocado a data da semana passada. Não sei se 10. Se você não enxerga. Se você está procurando para essa semana, não vai ter aula. Mas aqui está atividades. Ó, eu coloquei nessa, fui colocando semana as aulas. E tem aqui, está sem fora de semana. Definição dos grupos de colaboração. Aqui, ó. Postei no dia 7 de abril. 4 grupos entregaram. O que mais aqui? Será que eu consigo? Você não acha isso aí no... Bom, engraçado, no meu não aparece. Instruções. Será que se eu mudar a data... Deixa eu ver se eu consigo mudar a data, se ele editar. Se ele volta a abrir isso aqui. Data, vamos alterar essa data. Dia 23. Salvar. Não sei se é isso, ó, eu alterei a data para o dia 23. Deixa eu ver. Vê se aparece aí. Vamos ver a atividade. Desculpa, eu fechei aqui o Classroom. O Classroom não, o Zoom. Seu nome é? Renan. Deixa eu ver. Quando eu clico em atividades, está disponível aqui. Pessoas. Renan, você está aqui na turma direitinho? Renan Martins? Isso. Você está aqui, ó. É só ele que não está vendo, gente? Vocês são, os outros estão vendo aqui a atividade? Não? O meu eu consigo ver, professor. E consigo também acessar. Agora apareceu aqui o dia 23 de abril. Ah, tá. Eu acho que você estava procurando a atividade da semana. E como essa aí a semana já foi, ele não deve... Acho que não mostrou. Agora apareceu para postar. Vou postar já, professor. Obrigado. Tá. Alguém mais tem alguma dúvida, algum comentário sobre o projeto? Ou ainda não? Então tá. Professor, essa parte ensaio do protótipo, o que seria esse ensaio? Como você vai ver que a solda está boa? O que você propõe? Então, eu vou descrever um ensaio apropriado, não um ensaio que eu vou realizar. Seria isso? Ah, não, sim. É teórico só, né? Então, Ah, bolei fazer um recipiente aí, um tanque para armazenar óleo. Vou fazer um ultrassom para ver se tem, não, um líquido penetrante para ver se tem alguma trinca na solda. Vou fazer botar uma pressão, fazer um teste hidrostático, botar uma pressão e vou ver se está vazando. Não é o que você fez ou o que você vai fazer agora aqui, mas no seu projeto. Ah, eu só fiz isso aí. O que eu vou fazer agora para testar? entendi. O que você imagina que possa fazer para testar esse tipo de solda? Em função da aplicação. O hidrostático, acho que não, né? Porque para vaso de pressão, né? Teste de hidrostático, né? Uhum. Não seria adequado, né? Tipo, não teria nem como fazer, né? Mas no caso, se eu quiser fazer um tanque não fechado, né? Um recipiente aberto para armazenar algum fluido, primeiramente tem que fazer o líquido penetrante e Sim. estando aprovado nesse teste, eu posso fazer um teste físico com fluido, com água mesmo, porque é o fluido, né, é o menos viscoso, né? É o que consegue penetrar na menor trinca existente, ele penetra, né? É a água, né, professor? Tipo, põe detergente na água lá. Né? Você tem que baixar a tensão superficial da água para poder entrar em qualquer porosidade.
Por exemplo, aqueles tubos helicoidais, eles fazem um teste hidrostático no final. No final, eles vão num sistema que fecha as laterais dele, adiciona água e dá uma pressãozinha lá para ver se não tem vazamento. Aí depende de cada caso. Se eu fiz uma cadeira, vou fazer um teste, sei lá, botar 200 quilos nela, ver se ela está adequada, porque ninguém vai ter esse peso. Assim, é uma previsão do tipo de teste que está adequado, tá? No seu caso, realmente, fazer um líquido penetrante, ver se tem algum problema de solda. Se é um material, se é uma soldagem de segurança, né? Vai ser num reator nuclear, né? Vou fazer isso num vaso de pressão que tem um certo rigor, alguma especificação de petróleo, sei lá. Você faz, inclusive, raio-x, né? Tem empresas que têm sistemas de raio-x enormes, assim, para fazer um teste num equipamento grande, para ver se teve algum problema na solda, que um líquido penetrante não veria. Tem até um amigo que trabalhava na Confab. Confab faz grandes tubos aí para grandes obras, também para condução, para infraestrutura. E tinha algumas peças que eles faziam, que eram peças mais de segurança, eles tinham uma câmera enorme de raio-x. E daí levava o equipamento lá e fazia o raio-x da região de solda. Aí teve que parar de trabalhar lá, porque era o seguinte, ele era o responsável, ele era o técnico que fazia o raio-x. Então, ele desligava todo o sistema, ia lá, ajustava o equipamento, posição certa, o cabeçote, para aquelas coisas. Daí volta, que nem quando a gente vai, né, quebra-perna. Saía, ia lá na região lá naquela lugar, a cabine de operação, toda protegida com raio-x, né, toda protegida, não sei o que lá, e fazia o teste. Normal, todo dia isso, não sei o que lá. Daí um dia depois que ele foi lá e ajustou o equipamento e tudo mais, não sei o que lá, na hora que ele foi para a cabine, na hora que ele chegou na cabine e foi ligar o raio-x, o que ele percebeu? Que da última vez ele não tinha desligado, ele tinha deixado ligado. E aí ele foi, o tempo todo que ele foi lá, ele estava sob o raio-x. Ele só percebeu isso, não tinha um sistema, né? Tem algum sistema que abriu a porta, sei lá, um sistema que hoje em dia deve ter sistemas. Uma máquina, não consigo entrar na máquina, chegar perto da máquina que ela trava, a máquina mecânica, né, de operação, imagina um raio-x. Então deveria ter algum sistema que via de identificar a pessoa, né, se tinha alguém passando lá, não sei o quê. Eu sei que na hora que ele só percebeu quando ele foi ligar e chegou lá o negócio estava ligado. Ele foi aposentado na hora, assim. Estava com alta radiação e tudo mais, ficou durante muito tempo, alguns anos lá acompanhando para ver se ia pegar câncer e tudo mais, mas graças a Deus não teve nada. Mas assuntos gerais, curiosidades. Gente, queria mostrar para vocês o processo de fabricação, um vídeo que mostra esse processo de fabricação por eletrodo revestido desses tubos helicoidais. Então, separei 2 vídeos sobre isso. E daí, depois eu vou passar... Semana passada, como a gente falou de projeto, eu não falei sobre a solda MAG. Então, a gente acabou, que eu estou sempre falando no laboratório, mais ou menos ligado com o que a gente está vendo nas aulas. Então, a gente não fala, a gente viu aquelas gravações do Bruno de eletrodo revestido e de TIG. Eu vou passar para vocês o do processo MAG, tá? Que ele gravou lá na faculdade. A faculdade ainda está fechada, né? A gente ainda não tem possibilidade de fazer nenhuma gravação nova lá, então tem que repetir
essas do Bruno, tá bom? Então, vou mostrar para vocês o processo desses tubos. Eu peguei aqui 2 vídeos. Um vídeo mostra melhor, são vídeos pequenos, a 6 minutos. Um desses 2 vídeos mostra melhor o processo de soldagem. Eu achei que mostra mais legal o processo de soldagem. O outro vídeo mostra melhor o processo de conformação do tubo. No primeiro a gente olha, vê a soldagem, mas fica meio que, você fica achando, poxa, mas e o tubo? Como que está fazendo o tubo? O segundo vídeo é legal, que mostra melhor como que faz o tubo. Tem a soldagem também, mas mostra melhor a conformação do tubo. Então, primeiro é desse aqui, ó. Tem uma musiquinha para a gente escutar também. Então, deixa eu mostrar para vocês isso aqui, ó. Então, aqui a fabricação desses tubos helicoidais, né? E tá, vocês vão reparar que está sendo feita a soldagem com eletrodo revestido. Agora não lembro esse vídeo. Acho que é dentro, na parte externa e interna. Um pouquinho aqui, só. Tá. Deixa eu vou fechar meu microfone também, porque senão vai dando eco para vocês. Só um detalhe, gente. Eu trabalho numa empresa que fornece esse tipo de bobina de aço para empresas que fazem esse tubo, esse tipo de tubo. Então, a gente pega uma bobina dessa aqui de uma usina siderúrgica, faz um corte nela em rolos com larguras específicas, espessura específica para cada projeto que eles têm. E aí tem o corte, quando você faz o corte aqui, na lateral de um rolo, o que acontece? As facas, elas... É como se fosse uma tesoura cortando. Eu tenho 2 facas. Deixa eu até falar para vocês como está aqui. Eu vou mostrar, parar de compartilhar para falar com vocês. Não estava, já tinha parado, né? Tá. Então, são 2 facas. Está passando a tira. Eu tenho, vou mostrar aqui assim, 2 facas, assim. E elas fazem esse movimento, essa posição no rolo e corta aquela bobina, corta em rolo, como se eu estivesse pegando aqui uma bobina de aço e cortando em rolos com larguras diferentes. E essas tesouras ficam nessa posição aqui, assim, o material vai desenrolando, vai passando e vai cortando em rolo. As facas, elas, principalmente esses tubos que eles costumam ser de espessura que a gente considera alta, espessura 5 milímetros, 8 milímetros, 9,5. Normalmente são espessuras, para chapa de aço, são espessuras razoáveis. As facas, elas não chegam exatamente, elas não cortam o material como um todo. Elas fazem um pequeno corte no material e aí é como se fosse uma trinca na borda do material e daí o resto do material rasga.
Então, o corte de chapa de aço, não só de aço, o corte de chapa metálica é feito assim, um cisalhamento, onde a faca pega só um pedaço da espessura do material. E o resto ela rasga. Esse rasgamento depende do material, depende da folga entre as facas, depende da velocidade, tem várias variáveis de processo. A borda do material pode ficar não lisa. Ela fica um pouco rugosa, fica uns carocinhos, não fica um corte perfeito em algumas situações. Normalmente, essa chapa, esses rolos vão ser vendidos, sei lá, para a TRW, ela usa para estampar uma peça que vai para o carro, vai para a Mercedes, vai para empresas que pegam isso, vão estampar, vai para a Honda vai estampar lá a coroa da motocicleta. As bordas acabam se perdendo, não tem nenhuma preocupação com a qualidade da borda. No caso da produção desses rolos, para a produção dos tubos, qualquer irregularidade que tenha na borda, a empresa rejeita. Porque quando vai juntar duas chapas, se as bordas não estiverem perfeitamente planas, retinhas, e não se encontrarem perfeitamente, tiver algum carocinho na borda, alguma coisa, o que acontece? Na hora que vai fazer a soldagem, as duas chapas não se encontram perfeitamente, e aí na hora que vai jogar o fluxo cai, a solda não é perfeita, porque elas não estão encontradas, não estão juntas, os dois materiais, o eletrodo está passando, está vazando, dá problema na soldagem. Então, tem toda uma preocupação com esse rolo que está mostrando aí no vídeo, na borda do material, porque ela tem que ser perfeita e tem que ser perpendicular. Para quando vai fazer aquele tubo, tem um encaixe perfeito entre uma borda e outra. Além disso, tem uma outra preocupação. Uma máquina dessa aqui de corta, ela tem material que passa na máquina que é oleado, então ela tem oleosidade. Tem material que passa, que tem carepa, então sai uma sujeirinha, forma um pozinho. Carepa, o que é? Um óxido na superfície, material que é laminado a alta temperatura, laminado a quente, a superfície fica com uma camada de óxido. À medida que esse material vai sendo processado, essa camada de óxido solta um pozinho mesmo, que nem todo óxido está perfeitamente aderido na superfície do material e vai soltando. E vai sujando o equipamento. Vai sujando as facas, vai sujando parte do equipamento e tem um pouco de óleo, aí mistura essa carepa com óleo, pode ficar uma sujeirinha lá. Quando a gente produz esses rolos para essa aplicação, o pessoal não aceita nenhuma sujeira na borda. Tem uma preocupação toda com sujidade na borda. Não pode ter nenhuma oleosidade, nenhuma sujeira. Por quê? Porque se for fazer a solda e a borda tiver um pouco de sujeira, um pouco de oleosidade, o que acontece com o material? A solda não é perfeita, porque agora não porque não encostou perfeitamente as duas bordas, mas elas podem ter encostado, mas se tiver oleosidade, o que acontece? Vai formar gases, aquilo que eu falei durante a aula, vai formar gases e vai atrapalhar a soldagem, vai ter porosidade na solda. Então tem que estar seca, o material tem que estar completamente seco para evitar qualquer sujeira e a preocupação deles é na borda. Se for na superfície do tubo, não tem problema. Se tiver uma sujeira na superfície, mas longe da borda, não tem problema. Vai fazer esse tubo, vai ficar debaixo da terra, vai ficar no tempo, tanto faz. O problema é a borda do material. Só uma curiosidade. Logo que eu entrei na empresa, teve um material que estava saindo, o que aconteceu? O pessoal reclamou que a borda do material estava um pouco oxidada. Cortou o material, pegou um pouco de umidade e oxidou. A oxidação também atrapalha a soldagem. Daí eles devolveram o rolo para a gente limpar a superfície.
E daí eu nem sabia que era para fazer tubo, nada. O cliente reclamou que a borda estava um pouco oxidada. Na hora ela tinha que resolver logo, não sei o que, nem pedi para ninguém. Fui lá, peguei um Scott-Brite, taquei óleo no Scott-Brite, fui lá no rolo, limpei o rolo, né? Isso foi até em cima do caminhão. O caminhão voltou. Quando chegou o caminhão na empresa, eles já devolveram. Ah, esse rolo está com a borda oxidada. Quando chegou, então já fui lá, subi no caminhão, peguei, passei o óleo, tirei toda a oxidação do material e devolvi para os caras. Porque tinha uma pressa para voltar logo, não sei o quê. Imagina, foi muito pior o que eu fiz do que o que tinha antes, que eu enchi de óleo a borda do material aí que eles não conseguiram usar mesmo. Não, volta lá. Então, essa borda aqui que eu estava falando, ó, tem que estar limpinha, não pode ter nenhuma sujeira, nada, senão eles não usam o material. Olha a velocidade do processo, gente. Como é rápido esse processo. E aqui dá para ver direitinho, né? Aqui é o silo, aqui esse bocal que vem lá daquele silo que tem esse fluxo, né? Vocês veem que a posição aqui do eletrodo não muda, a posição aqui do silo não muda, é o tubo que está girando, e aqui está o eletrodo, e vocês veem que está sendo aspirado aqui também o restante do fluxo.
Desculpa, gente. Aqui não mostra direito a produção de como que faz o tubo, né? Não está muito claro, mas aqui ó, o tubo está saindo nessa direção aqui, está indo para cá e sendo enrolado aqui, indo nessa direção. Então ele entra assim, aqui tem o sistema está sendo enrolado. Eu vou mostrar outro filme que mostra mais direitinho como é feito essa calandragem aqui. Aqui a chapa vem dali. Aqui está fazendo tubo já, peraí. Vou pular um tempão aqui. Começo.
Aqui é o arame de solda, ó, sendo abastecido. A velocidade. Aqui, ó, a chapa vem por aqui. Daí tem esse sistema aqui que faz ela fazer a curvatura, ó. Tem um molde assim que faz ela curvar internamente a ele. Esse azul aqui, ó. É um molde aqui para fazer tubo de 660 mm de diâmetro, ó. Chapa entra aqui, vai entrar naquele tubo lá internamente e vai sendo conformada. Sem que o processo, na verdade, é bem simples, né? Olha lá, a chapa entrando. Aqui tem essa calandra aqui, ó. Tem um rolo aqui e um rolo embaixo aqui, que fazem essa curvatura. Provoca essa curvatura nela. E aqui internamente está sendo feita a soldagem. Do lado interno e do lado externo um pouco mais na frente. Maquininha da Exab também. Aí vai, aqui um sisteminha que vai empurrando o material, vai controlando a velocidade. Repara no arame aí, como a velocidade que o arame vai sendo consumido. Vou mostrar aqui agora. A taxa de deposição é muito grande. E a solda externa é feita aqui, ó. Está coberto aqui. Aqui está soldando e aqui está cortando.
né, que é o corte do tubo no comprimento adequado. Então, gente, aí o processo não é complicado, né? Vocês veem, a solda é bem simples, é um processo automatizado. Então, vocês conseguem ver que a alimentação do arame é tudo automático, o equipamento controla exatamente a posição do eletrodo que está sendo alimentado direto e é tudo automático, você não vê ninguém mexendo, né? Ninguém fazendo a soldagem. E o sistema vai girando o tubo e a soldagem é sempre na mesma posição. Feito duas vezes, uma externa e uma interna. Não sei se vocês repararam no primeiro filme, eu achei engraçado, no final do processo eles levantam, né, eles põem numa mesa lá hidráulica, levantam o tubo, dão uma chacoalhadinha no tubo, que é para cair o fluxo que ficou, fluxo que não foi totalmente recolhido depois da soldagem, fica um pouco lá dentro do tubo, então eles chacoalham para cair, para eliminar o fluxo de dentro do tubo. Alguma pergunta, gente? Nenhuma. Vou mostrar para vocês, então, a aula do Bruno, semestre passado, que deu para alguns alunos da classe, não para todo mundo, sobre a solda, que tipo de solda MIG-MAG. Tá? Então, é uma gravação que foi feita lá na São Judas. Solda com arco elétrico. Vamos voltar lá para o que a gente começou. Então aqui, ó, esse processo aqui, ele chama MAG. E essa sigla significa o quê? M é de metal, que o eletrodo é metálico. O A é de ativo, porque a gente usa um gás nessa solda e esse gás é gás carbônico, que é um gás ativo. E o G é gás, então é metal, ativo, gás. Essa ordem aí vem da sigla em inglês, né? Tem uma solda, um processo de solda irmão da MAG, que é o MIG. É a mesma coisa, ó, o M metal, o I, ao invés de ser ativo, é inerte. Então, ao invés de usar um gás ativo, usa um gás inerte, normalmente é argônio, e o G é gás. Qual que é a diferença do MIG e MAG? O MAG ele é um pouco mais barato, só que a função do gás nesse processo é estabilizar o arco elétrico, como era a função do revestimento no eletrodo revestido. E o gás inerte faz isso melhor do que o gás ativo, só que ele é mais caro. Então você pode ter um processo um pouco mais sofisticado, um pouco melhor, mas um pouco mais caro com o MIG, um processo um pouco mais barato, mas com um resultado não tão bom, que é o MAG. Aqui a gente vai fazer o MAG porque a gente usa gás carbônico só por uma questão de custo, já que a gente não faz sólido estrutural, tanto faz. Mas é a mesma coisa do MIG, só muda o gás. Essa solda funciona assim, ó. Aqui, ó, é um bocal que está na ponta do porta-eletrodo, só que o eletrodo não é uma vareta, o eletrodo ele é um arame. Ele é um rolo de arame que está lá na máquina de solda e ele vem através de um duto até a ponta do eletrodo aqui e ele sai. Então, nessa solda aqui tem um botão que a gente aperta e o arame vai saindo daqui de dentro. É assim que funciona. Aí, ó, o arame ele funciona como material de enchimento, material de adição,
e também como eletrodo. E aí, quando ele aproxima, né, aqui, ó, por essa parte aqui sai o gás, que também vem por esse duto, ele abre o arco elétrico e solda. É um processo bem parecido com o eletrodo revestido, só que ele é um pouco mais automatizado, é mais fácil de operar e é um processo um pouquinho mais sofisticado. Outra grande vantagem dos processos MIG e MAG em relação ao eletrodo revestido é que esse arame aqui, ele dura pra caramba. Você pode soldar grandes, fazer um baita de um cordão e ir embora. O eletrodo revestido ele vai acabar e você vai ter que trocar. O ruim de quando acaba o eletrodo revestido é que você está soldando fazendo um cordão. Aí você vai soldar vai trocar o eletrodo, separa e depois continua fazendo o cordão. Esse ponto aqui de troca de eletrodo, normalmente é um ponto que, se for uma solda estrutural, uma solda que vai ter muita resistência mecânica lá, muita solicitação, é o ponto de falha. Então, para evitar essas junções de solda, que foi feita aqui, processo MAG. Agora é o horário que está passando nos busão. Se estiver ruim de escutar aí, vocês dão um toque. Eu estou usando cancelamento de ruído aqui no microfone, mas não sei como está a gravação. E Dá isso nem daí para escutar, professor, tá bem tranquilo, tá? Oh, valeu. Aí, esse negócio simples de não ter, de ser uma solda contínua, não ter esses pontos de junção, de troca de eletrodo, dá uma grande diferença em solda estrutural. Imagina uma tubulação de um duto de petróleo lá passando por debaixo do oceano. Nesses casos aí, se você tem qualquer um desses pontos e gerar um ponto ali de falha da sua solda e a solda estourar, você vai começar a jogar muito petróleo ali no oceano e não pode acontecer. Tem que ser uma solda top. E nisso é melhor uma solda contínua para evitar isso. Então, é simples essa alteração. Aqui a gente tem uma máquina de solda, MAG, faz MIG também. Esse é o cilindro de gás carbônico. Aqui dentro, ó, na máquina de solda, está o rolo do arame, que é o eletrodo. Ó. Aqui, ó. Dentro daquela parte amarela, esse aqui é o rolo, é arame de aço galvanizado, por isso que ele tem essa cor meio de cobre, mas é aço galvanizado. E aqui, ó, o arame ele vem por esse tubo, e esse tubo vai embora pelo cabo. Esse tubo sai aqui, ó, ele passa por esse cabo e chega aqui no porta-eletrodo. E ele vai sair aqui nessa ponta. Então, ó, você aperta esse botão, aciona o motorzinho do rolo e sai o arame por dentro do eletrodo. O gás vem por esse cabo aqui também e sai por esse bocal. Lembrando, a função do gás é o arco sozinho, ele balança muito, ele tem uma movimentação. O fato de você ter uma atmosfera próxima ali do arco controlada melhora a estabilidade do arco, ele fica sem mexer tanto e isso ajuda a qualidade da sua solda. É bem simples esse processo, o arame é uma alimentação contínua. Aqui, ó, o arame saindo lá de dentro da ponta do eletrodo. E aqui é bem mais fácil, você aperta o botão, o arame vem, não precisa ter resvalo para abrir o arco, é um processo mais sofisticado, com uma qualidade melhor, mas um pouquinho mais caro, essa máquina é um pouco mais cara. Aqui ó, a gente voltou para a bancada metálica, não é a bancada que tem os tijolos refratários, é outra, porque aqui a gente tem uma diferença de potencial, aqui no porta-eletrodo é o positivo, e a gente tem o grampo terra ligado aqui, que é o negativo, né? Essa diferença de potencial que vai gerar um arco elétrico. Aí aqui a gente vai soldar esses perfis aqui, ó, que é um pouco mais difícil de soldar. Quem vai ser o operador dessa solda é um aluno que foi lá na sexta-feira, quando estava aberto lá para... Eu mandei aquele formulário para quem quisesse fazer aula, e ele autorizou aí a participar. É o Rafael, que é o nosso soldador aqui. O Elvis está aqui olhando, só de espectador aqui. Então aqui, ó, é o ponteamento, ó. O Rafael ó, aperta o botão. Aí fez o ponteamento aqui, você pode ver que deu uns respingos aqui.
Primeira vez que o Rafael está fazendo, ó, vai refazer aí o ponteamento, acho que não pegou direito. O Rafael ele tá colocando um pouco de força aí nesse processo, mas tudo bem. Aí vai pontear aí alguns outros locais, ó. Tá vendo que ele deu uma apertadinha ali e saiu um pouco de arame? Aí ponteou mais um pedaço ali. Aqui ele vai continuar. Deixa eu ver aqui se é pontear. Ah, não, desculpa. Aqui ele já vai fazer o cordão nessa face aqui. Ele vai fazer o cordão em várias faces. Tá vendo? Ó, rapidinho, ó. Apertou. Poderia ser um pouquinho mais lento, mas ó, esse foi o cordão, ficou bom aqui que o Rafael fez. Não ficou perfeito aqui, ficou uma falhinha, mas sem problema. A ideia quando a gente faz esses experimentos de soldagem, põe os alunos para soldar, não é formar soldador. É para vocês terem uma experiência e sentir o processo mesmo, esse é um dos processos mão na massa que a gente tem que se executa para saber como é, lá tá dentro da um monte de roupa, é diferente, com óculos ali, para perder o medo do processo, é mais para ganhar essa visão, não é para ser um soldador. E aqui, ó, Rafael continuando soldar, ele vai soldar as outras partes. Essa é uma parte mais difícil, ó, que tem esse ângulo. E foi soldado lá. A hora que ele vai refazer, ele vai fazer uma solda por cima, ó, se eu não me engano. Porque não pegou legal. A primeira não é recomendável, mas bem aqui, é só para... Aqui, ó, ele já está de máscara de solda, a intensidade luminosa é maior, tem luz ultravioleta, é outro processo. E ó, a outra face aqui do material. Essa imagem aqui ficou bonita. Aqui ele afastou um pouco, ó, o arame saindo lá, ó. Acho que dá para ver melhor, ó. O arame. O ideal não é ficar tão longe aqui, porque o gás já não vai pegar tanto no arco. O arco tá aqui, ó. É aproximar um pouco mais, mas tranquilo. E a última parte, esse bico aqui, ó, tá um pouco comprido o arame aqui. E não, o ideal não é encostar assim, ó. Mas foi. Essa noção de distância demora um pouquinho até você dominar aí. Vai meio que na tentativa aí. Olha aqui, ó, como ficou a peça dele. Solda não ficou a melhor solda do mundo. Mas para a primeira vez soldando tá bom. Como eu falei, o objetivo aqui é mais perder o medo. Tá trabalhando com alta tensão ali, né? Mas não problema. O importante é fazer. Ok. Agora a gente vai para o terceiro. Pessoal, agora ele começa a solda TIG. A solda TIG a gente já viu. Tá? Então aí é realmente para a gente, né, ver, né, como que foi, né, como que é a experiência no momento, estar no laboratório da São Judas. A gente vai ter oportunidade depois, né, quando essa situação acabar, para a gente, né, dar oportunidade para vocês irem no laboratório alguma vez para um dia testar esses tipos de solda. Nós não temos lá a solda com eletrodo reversível, com eletrodo com arco submerso. A gente tem com eletrodo revestido, a gente tem a TIG, a gente tem a MAG e a gente tem a com gás. Aí vocês vão ter oportunidade aí de fazer quando, né, a situação voltar e melhorar. Que nem no semestre passado aí que vocês viram, né, o Bruno ainda conseguiu alguns dias de liberação no laboratório
para o pessoal ir lá para fazer um acompanhamento dos técnicos do laboratório. Tomara que isso volte a acontecer logo aí para vocês também terem essa oportunidade. Algum comentário, gente? Uma pergunta sobre o projeto? Sobre a solda? Professor, para um recipiente que vai armazenar líquidos, quais seriam os testes ideais? Ou teste, ou Desculpa, nenhum Tony, só me teste? fala, desculpa, não... Repete com o comecinho, eu não escutei. Para um recipiente que vai armazenar líquidos, né? Tá, que Quais recipiente... seriam, Entendi. Que recipiente... Que tipo de líquido vocês estão pensando em fazer? Qual o tamanho desse recipiente? A gente tem que imaginar um pouco isso para imaginar o teste. uma mesa de oxyporte, ela tem 6,5 metros de comprimento por 2,5 metros de largura. Tem aproximadamente, ela tem que usar água com um fluido para evitar a oxidação e a proliferação de bactérias, né? Que conforme vai passar o tempo, vai ficar aquela água parada ali, né? Ah, é para o oxicote. É, Assim, você não vai ter grande pressão. É aberta, né? é aberto. É aberta. Você não vai, não é um vaso de pressão. Você não vai estar, né, sob grandes pressões. Não é um sistema. Também vai, se vazar, vai ter um acidente, assim. É uma responsabilidade, assim. Não é, não é que é simples demais, mas o esforço que esse líquido vai fazer sobre a soldagem é muito pequeno, né? Não vai ser nenhum esforço a ponto de a solda ter que resistir a grandes deformações plásticas, a grandes tensões, né? O quanto um metal resiste de tensão no regime sem deformar plasticamente nada é muito mais do que esse tamanho esse volume de água. Então, você não vai ter, Tony, uma preocupação com relação à resistência mecânica, assim, não tenho que me preocupar com isso. Sua preocupação vai ser estanqueidade, vai ser basicamente estanqueidade. É fazer algum teste de líquido penetrante para ver se não tem nenhuma trinca na soldagem, que no final acaba levando a um vazamento, e fazer um teste de estanqueidade. Coloca lá o líquido e verifica se está com vazamento. Acho que não faz sentido outro tipo de teste além desse, né? Inspeção visual. Toda solda tem inspeção visual. Então, inspeção visual, o líquido penetrante e um teste de estanqueidade. É colocar o líquido e confirmar que não está vazando. Tá. Ô, professor, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade que a gente está pensando é o do PI, né? Que a gente vai fazer um reservatório, a gente vai fazer uma automação de um sistema para compostagem, para a gente vai recolher, né, itens, materiais orgânicos, né, frutas e legumes, para acelerar o processo de decomposição, obtendo assim adubo, né? Compostagem, Aí né? o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um recipiente como se fosse um tambor, né? Aí a gente vai fazer o soldado, tudo, e a gente vai ter a separação do composto, né? Que ó, vai ser um farelado, né? Vai ser um material meio úmido, e aí vai para secar. Vai ter a parte do fluido que vai sair, que é um fluido ácido, e vai ter a parte do gás, que sai gás metano. A gente fazer a separação desses três itens para ser usado na agricultura. No caso, se eu fizer esse tipo de reservatório, né, que vai coletar tanto o fluido, quanto a parte sólida, né, que é a massa, quanto o gás. Então, Quais pensa aí. seriam... Você não vai coletar o gás, você vai deixar ele aí ou você vai coletar o gás? Coletar o gás. Bem, aí vamos lá.
Com relação ao fluido e à parte sólida, também vale os mesmos comentários, né? Você não vai ter grandes esforços que cheguem a você se preocupar com resistência do material e tudo mais. A parte do gás, aí como você vai... É um gás, né, combustível, é um gás combustível que você vai estar acumulando. Não sei exatamente qual o volume disso, como você vai conseguir acumular esse gás. Porque a quantidade de gás que vai entrar num certo sistema aberto sem estar sob pressão, não sei se vocês vão fazer algum tipo de pressão nisso. Vocês vão ter que imaginar a pressão que vai ter esse gás e vocês vão ter que fazer algum teste de pressão nesse recipiente para ver se a solda resiste a essa pressão, uma pressão um pouco maior, né? Você vai ter um coeficiente de segurança maior do que a pressão que você vai conseguir acumular no de metano. No caso, seria um teste de pressão ou é um teste hidrostático? Você pode fazer? Você vai avaliar a pressão que o conjunto suporta, você pode avaliar a pressão com um teste hidrostático. O teste hidrostático é Entendi. sempre melhor, tá? Que o teste pneumático, com ar, tá? O hidrostático, se der algum problema, o rompimento, ele não explode, tá? Onde rompe, sai a água e acabou, você não tem nenhum risco de explosão, uma coisa desse tipo. Então, mesmo que você vai acumular gás, você pode fazer teste com água para ver a estanqueidade e o quanto ele suporta com uma certa pressão, que vai ter que ser um pouco maior do que a pressão que você vai utilizar. Mas eu não sei, né, exatamente o projeto como que é de vocês, mas eu imagino também que a pressão que você vai conseguir acumular também não vai ser... Não sei se você vai ter algum sistema de aumentar essa pressão, como que você vai fazer essa pressão, se vai ser só gás entrando, você não vai obter uma pressão muito grande. Não, na verdade, a base do projeto é coletar, porque eu nem sabia, mas já temos tratores que são movidos a metano. Então, o objetivo é fazer a coleta desse gás para estar sendo usado nos tratores. Provavelmente esses tratores, eles usam gás na forma líquida, né? Eles devem ter algum recipiente com uma pressão muito alta, porque o gás na forma gasosa ocupa um volume gigantesco. Então, aqueles empilhadeira, né? Você pega aquele tanque que tem empilhadeira, né? Aquele cilindro, o gás de cozinha, o gás está na forma líquida, porque se você for colocar na forma gasosa, a quantidade de gás que cabe lá dentro é muito pequena. Então, não sei o caso do trator, mas provavelmente é isso mesmo. Você vai usar um recipiente onde vai ter o gás metano que foi colocado lá com uma pressão muito grande, tão alta que o material fica no estado líquido. E aí você tem um sistema que na hora que você está consumindo, que está saindo, que nem de botijão, na hora que está saindo, essa pressão é reduzida e ele se transforma em gás. Então você tem que estudar um pouco como que é esse recolhimento aí, como se é viável e como vai ser feito, mas eu imagino que vocês não vão conseguir, né, transformar no líquido a ponto de usar isso num sistema aí de combustível. Beleza, professor, muito obrigado. Deu até várias luzes aqui para o trabalho do PI também. Deu uma ajuda. Valeu, hein? Vocês vão usar esse projeto também lá? Oi? Vocês vão usar o projeto no PI também? Então, a gente vai discutir se a gente vai fazer a mesa ou se a gente vai fazer o tanque do PI, que a gente traz aqui para sua matéria e já pega essa documentação e aproveita no PI, né? Que a gente também vai ter a parte dos entregáveis, né? A documentação. Eu recomendo. Que a gente estava nessa questão, tipo, já que vai gastar tempo e esforço, a gente já pega, aplica no que a gente vai precisar já para o PI. Eu recomendo. Aproveita o PI. Inclusive, é um
para a soldagem também é um projeto mais interessante, né? Porque tem mais, né, mais funções e tudo do que só, sei lá, o tanque lá do fluido. Eu recomendo, aproveita o projeto do Pace, já vai ter desenho. Mas essa parte do gás você tem que dar uma estudada aí para ver como realmente... e tem, né? Na verdade, você tem esses aterros. Tem muito aterro aí que utiliza, né? Que coleta o metano. Então, Quer dizer, não aqui sei se no tem, Brasil, eu não sei se tem muito, não. não, no Brasil que Fala. coleta mesmo o metano, nós temos dois, que fica É, inclusive em São Paulo. foi bem na hora, assim, eu falei que Mas tem muito, na hora que eu falei que tem muito, eu já, putz, acho que não, né? Eu até parei de falar, né? Porque normalmente eles acendem o fogo e queimam, né, o metano. o que tem muito é na China. Na China, a porcentagem de lixo que eles não conseguem reciclar nem aproveitar nada, É, hoje em dia está em 4%. ô louco. De 100% do todo o lixo do país, só 4% eles não conseguem reciclar nem aproveitar em nada, assim. Uhum. A meta deles é zerar isso daí, né? Mas ainda não conseguiram. Os caras estão... Aqui a gente perde praticamente 58 milhões de reais por ano porque a gente não investe na parte de reciclagem, né? Tem vários fatores aí, né? Até poder de investimento, né? O que na China não é problema. Mas é interessante, tem em São Paulo aqui um aterro desse aí? Tem. É, então, normalmente eles queimam, né? Para não acumular, eles têm lá os escapes, e aí você passa no aterro à noite. Lá na Anhanguera tinha, faz tempo que eu não passo lá, né? Tinha um aterro lá que você ficava vendo um monte de chama, assim, e eles queimando lá o metano que está saindo. Aí queima por segurança, né? Só para não acumular em nenhum lugar, não explodir nada. Mas é interessante esse projeto, Tony. Gostei, eu achei bem legal. Eu acho que se juntar com o PI, você só ajuda, né? Vai, você vai acabar não gastando mais tempo e vai valorizar os dois projetos. Beleza, valeu, professor. Valeu, gente. Uma coisa a mais, se não, vamos cestar? Professor, Fala, Léo. eu tenho uma pergunta. Então, eu e o Peruche, né, a gente vai fazer só nós mesmo o trabalho. Basicamente, a gente vai fazer um projeto de uma manga de eixo e a gente vai utilizar, a princípio, a solda MIG. E como teste, a gente pretende fazer um teste de resistência, né, de força da peça. Você recomenda que tipo de método para realizar esse teste? Peça que você vai fazer, desculpa. É uma manga de eixo, pro Baja, no caso. Tá. Pensar como que é o desenho dela, assim, o tamanho dela. O problema de fazer um teste desse também é o seguinte, né? Você não pode fazer um teste, obviamente, destrutivo. Uhum. E não pensando aqui, você não pode fazer um teste, né? Você não vai comprometer a peça, você não pode chegar a deformar plasticamente a peça, porque senão você vai deformar, você vai mudar a forma da peça. Muitas vezes o pessoal faz o quê? Em produções, eles acabam fazendo, né, em uma fábrica vários, você está fazendo uma produção, está vendo várias peças, você seleciona alguma para fazer o controle, daí você faz um teste destrutivo e aí você valida não a peça, você valida o seu processo, Certo. né? Então, até o seguinte, o processo de soldagem é considerado um processo especial, né? Quando você pega esse tipo de soldagem, por que é um processo especial? Pela indústria automotiva, é considerado um processo especial, porque você não consegue fazer o teste no produto. Normalmente o teste é feito
de uma forma destrutiva. Então, é que nem, vou testar palito de fósforo. Adianta pegar a caixa e testar todos os palitos de fósforo para ver se está ok? Estragou. Então, você também, o ideal seria fazer um teste destrutivo e ver o quanto ela está resistindo, né? Limite de escoamento, limite de resistência, a força que ela resiste, mas aí você estragou a peça. Uhum. Então, o ideal, normalmente, é fazer numa produção, você vai ter uma amostragem, que de vez em quando você vai pegar uma peça, você tem que ter um soldador e um processo de soldagem que seja um procedimento adequado, o soldador tem que estar certificado, você tem que se cercar de garantir o processo de fabricação, né? Uhum. Garantir o operador, o soldador, o processo que ele vai sempre usar os mesmos parâmetros, de uma forma que você garanta que o processo se repita sempre. Então, quando eu pego uma peça numa produção e confiro que está tudo ok, eu estou conferindo o processo de fabricação e não a peça em si, porque quando eu faço o ensaio na peça, eu estrago a peça. Então, não sei como que você vai fazer uma peça única, né? Uma peça só, lá para o Baja, Isso. e não sei, vamos dar uma pensada nisso, que tipo de teste você pode fazer. Você sabe o esforço que a peça vai sofrer, assim? Você tem algum modelo aí que vocês calcularam quanto que a peça vai sofrer de esforço para a gente ter uma noção do que Então, é? a gente já tem o desenho da peça, né? Eu não consigo te dizer agora como que é a geometria, né? Eu vou encaminhar na atividade para o senhor dar uma olhada mais tarde. Mas basicamente já tem o desenho e a princípio eu pensei em utilizar o ANSYS para poder fazer algumas análises, né, já nesse sentido, para já ter uma ideia, né, do que poderia ter. Aí agora para o processo mesmo a gente ainda está pensando, né, como que a gente vai fazer. Manda assim para eu ter uma ideia melhor do que é. O problema de simulação é esse, né? Que você vai simular se estando tudo ok, né? O sistema Sim, vai te falar, se a solda estiver legal, não sei o que lá, vai ter, deu isso, mas você quer saber se a solda está legal. sim. Esse é esse que a gente tem que bolar aí, né? Como fazer um teste e garantir sem comprometer ela e tudo mais. Aham. Sem ter outras peças. Manda para mim desenho, vamos dar uma pensada nisso. Beleza, eu vou mandar agora, tá bom? Valeu? Valeu, professor. Alguém mais, gente? Professor, boa noite. Me ouve? Fala, Felipe. Então, nesse caso específico, eu acho que, pelo que o senhor falou, né, só um ensaio destrutivo mesmo ia revelar se estaria bom ou não, né? Por isso que no processo de soldagem você tem que garantir o processo. Você não dá para garantir o resultado. É diferente num processo de usinagem. Você pode pegar as peças no final e medir todas as peças. A peça tem que estar de diâmetro tal. Você vai lá e confere o diâmetro. E aí na soldagem não, né? É um processo que você não consegue controlar lá. Você pode fazer, né? Você pode fazer um líquido penetrante para ver se tem alguma trinca, mas na hora que você vai falar que é uma peça que tem que resistir um esforço mecânico, você garantir que ela está resistindo aquele esforço mecânico mesmo, você tem meio que garantir a junta soldada lá, garantir que aquela junta não tem defeito e que o processo garanta que aquela junta, estando bem feita, ela vai estar adequada, né? É mais complicado por causa disso. Ah, sim, sim. E até que ensaio destrutivo, a gente só garantiria que aquela peça que foi ensaiada É? estava adequada. A outra que foi soldada do mesmo jeito, pelo mesmo soldador, não daria para garantir, Por né? isso, por isso você garante soldador, né? Por isso você tem certificação de soldador e tudo mais. Não pode ser qualquer um. Você tem que ter uma garantia de que ele vai repetir, né?
Porque é isso que você falou, Felipe. Você vai garantir aquela peça, e a do lado. Será que está adequada? Então, é um tipo de inspeção que é para validar o processo mesmo, não o produto, porque o teste é destrutivo. Então tá certo, professor. Obrigado. Eu já encaminhei para o Léo. Um só do grupo manda ou todo mundo manda? Não, pode ser um só. Pode ser um só. Um só? Depois eu pego o nome de todo mundo. Tranquilo, gente. Tá certo. Tá Então bom? é isso. Obrigado, viu? Valeu, pessoal. Boa noite, gente. Bom fim de Professor, semana. valeu, boa noite. Obrigado pelas dicas aí. Deu vários insights aqui para o trabalho aqui. E a gente vai se falando aí. Se cuida aí também, professor. Tranquilo também. Obrigado. Tchau, André. Tchau, gente. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Bom fim de semana. Juízo. Fiquem